Olá, sejam bem-vindas ao nosso Café das Mães. Aqui fazemos uma pausa cheia de afeto, escuta e partilha, compartilhando histórias reais como as nossas. Hoje temos a honra de receber a Madelaine, que ela é mãe, futura vovó e líder da Escola de Treinamento para Empresas, que vai nos ajudar a explorar o poder de reconhecer, aceitar e transformar as nossas emoções do dia a dia. Em meio a uma vida tão corrida, né, meninas? Entre a maternidade, trabalho, família, casa, animais de estimação. A minha gata estava subindo em mim agora. Como podemos controlar o estresse e lidar com as emoções, né? Depois das férias aí, como que foi esses sentimentos, né? Quais são os sentimentos que vocês aí que estão nos ouvindo está mais intenso aí na vida? Essa é uma oportunidade de refletirmos juntas sobre esse tema, né? Que hoje a gente vai falar aqui sobre emoções. Eu convido a vocês a partilhar, né, essa live com outras mães, a mandar o aviãozinho, tem um aviãozinho aqui do lado, é só compartilhar com outras mães, para que elas possam estar aqui conosco hoje, se juntar nessa live, para que a gente possa trocar experiência, trocar informações, né? E aqui a gente abre espaços para que todas possam contar suas vivências e fazer perguntas. Então já envie para as mães, convide elas para a nossa live, que hoje a gente vai estar falando aqui sobre emoções. A minha convidada já chegou, eu vou enviar para ela, tá? Um convite e ela já entra aqui. Madê, é para enviar o convite na empresa sua MGS? Só um minutinho, pessoal, estou aqui. Olá, Madelaine, Pronto, tudo bem? tudo. Está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Ok. Seja bem-vinda. Primeiramente, eu quero agradecer você por ter aceitado o convite para estar aqui. Eu que agradeço. Madelaine, você pode, por favor, falar um pouquinho sobre você? Madelaine, a gente chama ela de Madê, né, Madê? Madê. Madelaine, Madê, como... o Pode falar. que você ia me perguntar? Não, pode falar sobre você. Pera, deixa eu arrumar minha cadeira aqui, que eu tô toda torta aqui. Eu fico Madelaine, cortada. uma das minhas seguidoras fez, eu coloquei uma caixinha de perguntas hoje, e ela fez a segunda pergunta, a seguinte pergunta para me fazer para você. Ah, Madê, como foi a sua jornada como mãe? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na maternidade? tá bom. Então vou me apresentar e eu já respondo a pergunta. Bom, meu Certo. nome, meu nome é Madelaine, né? Madeleine, mas como a Nara falou, todo mundo me chama de Madê, e eu gosto, não tenho nenhum problema com isso. Hoje eu estou empresária, né? Mas eu fui funcionária de uma instituição financeira por quase 40 anos. Saí, me aposentei, saí, abri minha empresa. A minha empresa fez agora em julho 8 anos e eu trabalho com treinamento, desenvolvimento de líderes, de pessoas de uma maneira geral, mas o meu foco maior é líder. Sou mãe, estou em dias de ser avó, então daqui a pouco entro numa segunda fase aí, né, que é a fase de ser vó. Mas falando um pouquinho sobre a minha jornada, então assim, eu fui mãe, a minha filha, né, já tem 30, mais de 30 anos, então quando eu fui mãe, a gente ainda tinha para a trabalhadora, as leis eram diferentes das atuais, então eu tinha lá
os 3 meses, né, de licença maternidade, e assim mesmo era desafiador dependendo da empresa que você trabalhava. Mas não tive nenhum problema, falar assim, você teve problema, você perdeu oportunidade, você foi, de alguma forma, excluída de algum processo. Eu não passei por isso, tá, gente? Pode ser que a empresa que eu trabalhava, por ser uma empresa grande, tivesse já trabalhando e aplicando coisas que a gente sabe que muitas empresas hoje em dia não aplicam. Mas eu não tive esse problema. Então, eu tive uma gestação tranquila, eu trabalhei até um dia antes da minha filha nascer, não porque a empresa pediu, mas porque ela se antecipou, ela quis vir antes, né? Então, eu estava programada para nascer quase 3 semanas e aí ela nasceu antecipada. 37 semanas? 37. Ah, o Fê também veio de 37. 36 para 37 ali. Então, para falar da minha gestação e da minha carreira, eu não consigo dizer que eu tive algum problema entre uma coisa não atrapalhou a outra. Voltei a trabalhar logo depois, que cumpri os 3 meses. Tive uma pessoa que me ajudou muito na minha casa, que não ficou, né, eu tive a oportunidade de ter uma pessoa comigo, então ela ficava na minha casa, dormia na minha casa, tudo. Então ela me ajudou muito com a minha filha no começo. Ela ficou, acho que até a Miriam fazer 2, 3 anos. Então eu não tive nenhum problema. Mas o que é o ponto de atenção aqui? Quando a minha filha nasceu, eu já era líder, né? Então eu já tinha uma função executiva, que possa ser que tenha facilitado algumas coisas para mim, mas também não tenho nenhum histórico de pessoas que não fossem líder, que tivesse uma situação diferente na empresa que eu trabalhava. Então não tive nenhum problema entre gestação, entre ser mãe e ter carreira. Óbvio, né, que hoje eu tenho consciência de uma série de outras de uma série de outras coisas. Então eu sou da geração que as mães ensinaram as filhas que elas tinham que trabalhar, ser independente, não depender de ninguém, né? E se você for ser mãe, você vai ser mãe, mas você também não pode largar o trabalho. Então eu sou dessa geração. Hoje eu talvez não fizesse o que eu fiz à época, ficar só 3 meses com a minha filha, talvez eu tivesse buscado outras formas de estar mais presente. Até porque hoje eu sei o quanto isso faz diferença, então eu conheço muito mais o assunto hoje. Mas não falo que eu tive problemas, não. Não sei se era essa a resposta que ela estava esperando, mas eu não sou aquela profissional que, porque resolveu ser mãe, teve uma série de empecilhos. Muito pelo contrário. Entendi. Então, esse equilíbrio seu, profissional, e com a vida pessoal, ele foi mais tranquilo, né? Foi mais tranquilo. Alguns fatores, né? Eu já tinha um pouco mais de maturidade, qual eu falei, né? Eu já tinha mais maturidade, eu já tinha uma função de liderança, então, de uma forma ou de outra, eu já estava preparada para uma série de situações. Então, eu fiz um planejamento, eu busquei e eu planejei ter uma pessoa comigo, né, além do pai da minha filha, óbvio que era meu marido na época, mas eu não fiz assim, eu não tive a minha mãe no começo, então assim, eu fiz, assim como eu fazia e faço, né, no meu trabalho, com as minhas coisas, eu fiz um planejamento que não foi completamente ok, porque né, ela nasceu algumas semanas antes, mas eu não tive nenhuma surpresa, assim, sabe? Do tipo, ai, nossa, estou grávida e agora não tive nada disso. Então, aqui eu não, eu falo que eu fui muito feliz com todos os acontecimentos, inclusive com os meus líderes da época, enfim.
Não tive, que eram homens, né? Mas eu não tive nenhum tipo de problema, nem de retaliação, não perdi nenhuma oportunidade por conta disso, não. Eles tinham, né, esse entendimento da necessidade da maternidade, né? Eu não sei nem se era um entendimento, mas fazia parte da cultura da empresa, né? Tanto fazia parte da cultura da empresa que de licença maternidade eu fui receber prêmio. Porque eu tinha sido premiada numa campanha, num processo, então eu fui, levei minha bebê. Então, assim, eu trabalhava numa empresa que tinha muito esse conceito de família, embora não fosse uma empresa familiar. Então, eu falo que eu fui muito, muito abençoada, porque é uma empresa que eu fiquei muito tempo. Quando eu saí, ela não era mais a mesma empresa, né? Então, quando eu entrei, ela era uma, quando eu saí, ela era outra, completamente diferente. Mas no período que eu gestei a minha filha, ela ainda era uma empresa de médio porte e que tinha uma cultura muito específica, né? Uma cultura muito de acolhimento ali. E já tinha ali, apesar das diferenças, estou falando de 30 anos atrás, você já tinha um equilíbrio entre homens e mulheres dentro da organização. Então, você tinha um mundo bem diferente do que eu sei da maioria das pessoas que escolheram ser mãe na mesma época em que eu fui mãe, né? Que eu tive a gestação da minha filha. Mas eu não tive problemas. Pelo que você fala, Madê, a empresa onde você trabalhou já era preparada, né? Para Já, dar essa rede de apoio às mulheres, à família. Então, já tinha uma preparação que hoje, infelizmente, muitas empresas ainda não têm, ainda não né? tem. É verdade, você está certa. E, né? E como é importante, né, você como líder, né? Passar isso para líder das empresas também, né? Esse lado humano, esse lado das dificuldades do maternal, de voltar para lá. A gente vai falar sobre emoções hoje. Uma coisa que eu escuto muito minhas clientes falando é a dificuldade que elas têm, né, de voltar para o trabalho depois da licença maternidade, né? Elas ficam com o emocional muito abalado. E se a empresa puder oferecer, né, algum profissional que converse com elas, faria totalmente diferente nessa rede de apoio. É, com certeza faz diferença. Agora, tem algumas coisas que eu falo e eu gosto de falar nos meus treinamentos, eu gosto de falar se eu estou dando treinamento na empresa, o treinamento meu mesmo, né? Até nos webinars que eu faço, a gente tem dois momentos, né? Primeiro, quando a gente está falando de gestão de emoção, eu estou falando de gerir mesmo e não controlar. Então, as emoções vão vir, eu vou senti-las e aí eu vou entender como eu vou trabalhar com cada uma delas, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu tenho um mínimo, né, de programação, então eu já sei que eu vou voltar, eu escolhi voltar para o trabalho, né? Hoje, uma parte das empresas dão 6 meses, né, de licença maternidade, porque emenda férias, enfim, uma série de benefícios. Então, se preparar mesmo para esse momento. Se fez a escolha de que voltaria, tem que começar a se preparar, porque não dá para esperar só da empresa. A empresa precisa disponibilizar recursos, se tem recurso, ok. Se a tua empresa não tem e se você está voltando para a empresa, então você já conhece a empresa que você trabalhava. Você também precisa se programar para isso, né? Você também precisa se colocar no lugar ali de, ok, vou voltar. O que é importante para mim? O que eu preciso começar a trabalhar as suas emoções antes de acontecer, né? Então, a prevenção aqui, o olhar para isso de uma maneira preventiva é muito importante. Exatamente. Por isso que eu resolvi escolher esse tema da live, Madê, porque na minha maternidade eu tive muita dificuldade com inteligência emocional. Porque nós fomos criados aprendendo a engolir o choro, né? A controlar a emoção, né? Uhum. Então a gente não foi criado para aprender a sentir as nossas emoções e depois decidir o que faz com cada uma delas, né? E
Isso é uma coisa que acontece muito. Mas, na verdade, não é nem que a gente não foi criado para sentir as nossas emoções. A gente não viu ninguém demonstrando, né, emoção na maior parte das vezes. Então, você também tem esse lado dependendo de como é a sua família, você também não a não ser aqueles arrombos, né, de estouros, aquelas explosões de bravura, aquelas coisas. Então, não se tinha uma conversa muito clara de tô triste, tô feliz, tô decepcionado, tô isso, tô aquilo, né? Sempre que vinha alguma coisa, vinha no momento de chamar atenção, no momento de crítica. Então tem isso sim. Mas eu gosto de dizer assim, Nara, hoje, nos dias de hoje, não dá mais pra gente dizer assim que eu não conheço, né? O conhecimento, ele existe, ele está disponível e não dá para eu ficar falando, eu cresci nesse mundo, eu não sei como fazer. Então, de novo, protagonismo, né? Você não sabe, você sabe para a empresa que você vai voltar, começa a buscar alguma coisa, né? Não entra naquela energia do Gabriela, né? Sempre foi assim, eu nasci num momento assim, minha geração é assim. A gente precisa sair um pouco desse lugar, né? E buscar. Exatamente. Você tá sempre aqui fazendo lives e trazendo essas informações, assim como você, tem outros canais também trazendo isso, né? Então, acho que um pouco aqui dessa coisa tá bom, já sei, o que eu posso fazer por mim? Exatamente. E a gente tem um privilégio muito grande hoje em dia, né, que são os nossos pais não tiveram, que é a informação, é Isso. a internet. Então tá muito fácil de você estudar, né? No tempo, né, o que os nossos pais passaram pra gente, né, que eles não tiveram inteligência emocional, até que, né, com as pessoas que eu converso que são da minha idade, vieram muito do tapa-tapa, soca-soco, porque naquele tempo era normal. Então, foi gerações que foram passando, até chegar em nós, que é o Isso. momento agora que para em mim, porque eu tenho essa oportunidade de estudar hoje muito fácil, né? Tem livros para quem gosta de ler, tem palestras no YouTube maravilhosas, tem um canal aqui, o nosso Café das Mães, que já traga sobre desenvolvimento para as mães. Então, tem tantas formas, tem o Spotify, então é muita informação chegando, né? É muita informação. Até a questão da inteligência emocional, né? Que as pessoas falam e algumas pessoas. E aí eu não vou generalizar, não, tá? Só mulher. Homem e mulher mesmo. Muitas vezes, quando eu chego nesse módulo, nesse tema para falar com as pessoas que estão comigo, ou nas minhas mentorias, ou nos programas, ou mesmo nas empresas, quando eu pergunto o que é inteligência emocional, muita gente não sabe trazer o que é inteligência emocional. E muitas pessoas falam assim, a inteligência emocional é controlar as emoções. Né? E eu falo, oi? Não, você não controla. A emoção, ela vai vir e ela vai explodir em alguma parte do seu corpo e você não tem controle sobre isso. O que nós temos é, a partir da consciência da emoção, gerenciá-la. Então, eu gerencio minhas emoções, eu não controlo. Porque se eu controlar as minhas emoções, eu vou virar um robozinho. O ser humano, ele é emotivo em Sim. sabe assim, ele é emoção. Tudo nosso é emocional, né? Então, Exatamente. nossos valores são buscas emocionais, os nossos relacionamentos são buscas emocionais. Então, como é que eu vou controlar uma coisa que faz parte de mim? Exatamente. Meninas, para vocês que estão assistindo a live, se quiserem deixar perguntas, já as perguntas, compartilhem aqui que nós estamos respondendo, tá? Já nos fala também qual é a emoção que mais rola para aí, né? Porque cada um de nós temos uma emoção que ela é mais, né?
Ela é mais Sim, mais acima, presente. né? É mais Ela é mais evidente, presente, mais ela é mais, presente. é mais presente, às vezes ela é mais perceptível, né? Então, já começar a pensar, tá bom, qual é a emoção que, por exemplo, no dia de hoje? Quais as emoções você já sentiu no dia de hoje? Você nomeou, né? Exatamente. É bom, eu sempre falo para elas ter um caderninho, né? Que é uma terapia no caderno. Já escreve como você está de manhã, como está à noite, porque a gente vai sentindo, né? Tem os Vai se conhecendo. picos, vai se Isso. conhecendo, né? Começa com uma energia boa, daqui a pouco já está um pouquinho menos, daqui a pouco está menos, ou tá boa, ou tá baixa e vai aumentando. Então é importante a gente fazer esse autoconhecimento, né? Eu falo que gerir emoção, ela não acontece, você não vai fazer gestão das suas emoções se você não passar, não entrar dentro do processo de autoconhecimento, né? E autoconhecimento é vida. Por quê? Porque eu vou conseguir entender uma série de porquês para mim, né? Então, por que que isso me irrita, me deixa irritado, altera a minha emoção? Por que que isso aqui me dá, né, aquela sensação de calma? Por que que isso me deixa mais feliz, mais animado? Então, quando eu consigo trazer esse entendimento, vai ficar mais fácil de eu entender o que eu estou sentindo e quanto tempo eu quero estar naquela emoção. Então, o que é gerenciar a emoção, Madê? É entender quanto tempo você fica em cada uma. E não, mas eu vou sentir raiva? Vou ficar triste? Vou ficar feliz? Eu vou me sentir entusiasmada? Eu vou me sentir irritada? Vou. Eu coloquei para elas as emoções que você mandou e Uhum, muitas pessoas não conheciam todas as emoções. Eu é, confesso que eu mesmo ali na mandala fala. uma mandala, Vou colocar de novo para vocês, porque às vezes vocês não viram, deve vocês verem de novo. Muitas pessoas não conheciam essas emoções. Eu mesma confesso para você que muitas emoções ali eu nunca tinha visto também. e é aqui que eu falo que você se conhecer é muito importante, né? Uma coisa é você falar que você está com raiva, outra coisa é você falar que você está irritado, né? Até a Exatamente. própria resposta neural que você dá para aquela sua fala é diferente. Uma coisa é você falar, putz, estou com muita raiva, né? A raiva é uma emoção de ação, de você vai atacar ou você vai recuar e vai se esconder, enfim, né? Porque você está com raiva. Então você vai para cima. E aí, quando você fala assim, eu tô com raiva, eu tô com raiva, eu tô com raiva, teu cérebro começa a disparar uma série de hormônios para aquela mensagem que você está mandando. Ele está codificando a mensagem. Quando você entende que a raiva ela explode, né? Então eu estou irritado, estou indignado, estou insatisfeito. Você vai nivelando até para você entender qual foi o gatilho, o que, que você pode fazer com aquela emoção. É muito importante que você saiba nomeá-las. Uma coisa é eu falar assim, eu tô com muita raiva de você. A pessoa faz, nossa, Medo. medo, né? Outra coisa é eu chegar para você e falar assim, Nara, me irritei com você hoje. Ah, foi? O que foi que eu fiz? Ah, você fez isso, isso e isso, e é um comportamento que em mim aciona um negócio aqui que me irrita. Vamos conversar sobre isso? É diferente de eu chegar para você e falar assim, eu tô com raiva de você. Você falar, tá bom, tchau, né? Vou embora. Fui ali. Vou ali beber uma água, né? Vai ver se você me acha lá na esquina. A pessoa quer fugir de ti. Então, até para as nossas relações, eu preciso primeiro saber nomeá-las. Então, e aquela mandala ainda não tem todas as emoções, tá? Você tem ideias de quantas emoções são? Eu vi mesmo que estava faltando o nojo, né? Que é uma emoção também. É que cada mandala traz as primárias de uma forma, né? Mas são sempre a partir das 6 primárias ali. Eu vi uma vez numa aula, um professor fez um exercício com a gente na aula lá e pediu para a gente nomear. Não as emoções que tinha sentido no dia, mas nomeia todas as emoções que você consegue, que você sabe o nome. E aí a gente começou a escrever lá, todo mundo na sala de aula começou a escrever.
E aí, depois de uns 10, 15 minutos, ele falou, gente, e aí, conseguiram? Conseguiram? Quantas você fez? 12, 15, não sei o quê. Eu tinha feito 19. Eu falei, cara, tô, né? Top! Tô top. Aí uma menina lá tinha feito 21, a outra tinha feito 20. Eu falei, mas elas são profissionais da área da saúde, né? Uma era psicóloga, a outra era... Falei, tá, tudo bem, né? Tô bem. Aí ele foi e abriu uma tabela pra gente na, no monitor, assim, né? Na tela que ele estava fazendo a projeção da aula. E essa tabela tinha ali brincando, acho que umas 400 emoções nomeadas. Aí eu falei, ah, então eu, né? Aí foi quando ele falou que existia essas mandalas e aí eu fui buscar a mandala, porque a mandala tá mais próxima, porque tem uns nomes que ele apresentou lá que eu não tenho ideia nem de onde, da onde vem para onde vai. Mas a gente saber que existe muito mais do que aquelas primárias que a gente conheceu no Divertidamente e que depois ele ainda até trouxe outros, né? Exatamente. Então, o que é importante a gente entender, né, Ade? Que todos nós temos as emoções, né? Que não é errado senti-las, né? Porque eu já vi Não. gente falando, não, eu sou espiritual, eu sou espiritualizada, então eu não tenho raiva. Tem sim. Só não sabe, né? Só tá mascarando, né? E ó, Só tá mascarando. e pior, eu não tenho raiva, eu fico segurando, contendo a emoção, uma hora ela explode em algum lugar, porque as nossas emoções, elas, se você, quando você se conhece, você sabe inclusive até onde ela reverbera, que parte do teu corpo que ela reverbera. Então ela Exatamente. está se alojando em algum canto aí, né? Se você está falando que não tem, ela está se alojando em algum canto. Eu estava falando esses dias no meu story com as meninas, né? Eu converso muito com minhas clientes. Que teve um dia que eu estava estressada, né? Porque foram várias coisas que aconteceram no dia e depois, né, eu estava preparada para voltar às aulas do meu filho, mandar mensagem que não ia voltar, então não sabia muito bem como é que eu ia planejar minha semana. E esse dia deu um estresse tão grande assim que eu não gerenciei. Eu deveria ter parado, tomado um sol, tomado uma água, pensado, escrevido. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que para cada pessoa funciona de uma maneira, né? Uhum. Eu gosto de escrever, mas tem pessoas que falaram para mim que gostam de andar, diz que caminhar libera, né? São vários tipos. E esse dia eu não fiz nada, eu só continuei. Menina, mas me deu uma dor aqui no braço e na lombar, É, porque a emoção, ela saiu pro corpo. ela vai reverberar em algum lugar. Não tem jeito, né? Então é muito mais salutável eu nomear, tô estressada. Tô estressada ou eu tô estressada ou tô irritada? Ah, eu tô irritada. No teu caso, né? Vamos chamar que você estivesse irritada. Tô irritada por quê? Porque eu fiz uma programação e essa programação não vai acontecer. O que engatilhou essa irritação? Ah, a escola. Porque a escola me disse que voltava na segunda e vai voltar só na outra segunda. Então eu tenho uma semana que eu vou precisar reavaliar a minha agenda. Legal. O que eu faço com essa irritação? Eu tenho duas saídas. Ou eu vou respirar, me concentrar, ou eu vou usar ela a meu favor. Tá bom. O que a irritação me gera? Ele me gera ação. O que eu posso fazer agora? O que eu faço com essa energia que está aqui? Vou escrever. Vou refazer meu planejamento. Vou sair lá para tomar sol. Vou dançar aqui, sei lá. Eu preciso entender qual é o destino que eu quero dar para aquilo. Mas entende que o destino está na minha mão? Só que antes disso eu preciso nomear. Exatamente. E é o que eu sempre falo, né? Infelizmente, muitas pessoas não sabem ainda o que é inteligência emocional, né? Não. Não fala sobre emoções, então é complicado, sabe? Então, essa informação é importante estar levando, né? Em comentar mesmo nas redes, né, sobre. Porque se a pessoa também não tem noção do que procurar, como que ela vai procurar, né? É aí que tá. Exatamente. Ela precisa. A falta de informação sempre, em qualquer época, é um problema, né? Porque a pessoa. Você gera ali um monte de pessoas repetindo padrões e repetindo comportamentos, porque não sabe, desconhece mesmo se aquilo está certo, se está errado, se existe algum outro caminho, alguma outra opção, né?
A gente tem alguns anos que vem se falando sobre isso. Se fala muito disso no mundo do trabalho, então no trabalho a gente nomeia isso como soft skills, ou seja, habilidades comportamentais. E aí e começou a tomar um pouco mais de corpo isso, né? Mas não é só para o trabalho, é para a nossa vida, para as nossas relações, é para a forma como eu educo meus filhos, né? Para a forma como eu trato as situações, né? Por quê? Porque eu sou exemplo. Se eu sou aquela pessoa que explodo o tempo todo, qual vai ser o comportamento do meu filho? Ele vai explodir o tempo todo, né? Eles Se eu aprendem por comportamento. aprende por modelagem, né? A criança aprende, ele copia. Literalmente, ele vai te copiar o tempo todo, né? Então, é importante você entender que você também, além de se instruir, você vai estar melhor para instruir aquela pessoinha que você quer que seja o melhor ser do mundo, né? Que você ama incondicionalmente. Então, é importante. Até para que a gente entenda que na educação vai ter momentos em que eu vou ficar muito brava, eu vou ficar irritada, eu vou ficar decepcionada, às vezes comigo, às vezes com o comportamento, né? Eu vou ficar feliz, eu vou ficar magoada. Faltou. Cadê caímos? Caímos. Eu não sei, eu Exato. sei se eu travei, você travou, aí eu vi você perguntando se eu tinha caído, eu respondendo, não, eu tô aqui. Eu falei, acho que Eu acho que foi algum problema então no Instagram. penso que sim. Às vezes acontece isso, né? Dele cair. Já Mas a é gente época do retoma. TCC, do nosso controle de emoções, que É você verdade. sentiu. Já dá pra gente fazer ao vivo aqui, né? Como é que você se sentiu quando começou a travar tudo, né? Verdade. E o que você fez com essa emoção, né? Como é que você mantém o controle, né? Afinal, você está aqui falando para as tuas clientes um assunto que é importante, né? Vi que tinha gente interagindo ali, aí trava tudo, né? Então, Exatamente. Mas, graças a Deus, ficou salva a nossa live. Depois eu faço uns cortes e junto as duas. perfeito, perfeito. Mas isso é controle, né? Porque assim, eu poderia ter ficado pé da vida e ter falado, ah, caiu, não vou fazer mais. Ou fazer o que a gente fez, que é, tá bom, não tá dando certo, eu vou desconectar e vou conectar de novo, né? Verdade. E é assim, né? É um mundo hoje em dia, né, Madeira? Por isso que a gente tem que ter essa inteligência emocional. Porque o mundo é isso, né? Ele é assim, né? Então, tem coisas que a gente não tem controle. A maioria, né? A maioria, a gente não tem controle de nada. Mas sabe que eu tava. A gente faz alguns estudos, enfim, vem algumas pesquisas e alguns relatórios ali na pós que eu estou fazendo, e a gente estava falando, outro dia estava fazendo um estudo, né? Do quanto pós-pandemia e já há alguns anos as pessoas estão intolerantes, né? Então, intolerantes com o tempo, intolerantes com tudo. Então, tudo aquilo que a gente é exposto por um período, a gente se acostuma, né? Então, a gente teve ali um período onde tudo era pela rede social, né? Tudo era pela internet, era pelas mídias. E aí a gente aprendeu a fazer pedido no iFood, né? E aí você pedia e vê, inclusive você separa lá, você escolhe o tempo que você quer esperar, faz o pedido, a coisa acontece, então todo mundo entrou naquele movimento. E aí quando a gente voltou para a vida normal, mas muitos restaurantes, o pico de reclamação, né, naquelas pesquisas que o pessoal faz, o pico de reclamação era com relação ao tempo. Ah, mas por quê? Você esperou muito? Não, é porque, nossa, eu esperei 15 minutos, eu esperei 20 minutos para o prato ser servido. Aí você fala assim, bom, mas. E você. Veio o prato, estava bom, nem sabe, nem se deu a oportunidade de saborear porque estava irritado. Por quê? Porque na rede ele tem o controle, né? Ele coloca ali o tempo que ele quer de espera, que ele não quer de espera, enfim. Tudo é muito rápido. Então a gente está passando por esse desacostumar.
Só que o adulto, ele viveu aquilo, agora ele está vivendo outra vida e ele tá se adaptando de novo. Algumas pessoas não se adaptaram ainda, né? Tá com tolerância zero. Mas pensa nas crianças. Elas estão vindo com isso tudo, né? Elas não aprenderam diferente, elas não tinham um outro exemplo. Então, esse imediatismo vem junto ali. E aí, cabe a quem trazer essa noção, essa percepção, né? Cabe aos pais. Então, aqui você precisa de inteligência emocional para você e para eles, né? Exatamente. É isso mesmo. Nós estamos vivendo um mundo que tudo é muito mais corrido, né? E vimos isso muito após a pandemia, né? Porque a partir da pandemia também a internet ficou mais evidente, as compras online ficaram muito mais, aumentaram muito, e o iFood, comida, né? E o home office, né? Que a gente vê muitas pessoas ainda trabalhando em casa. Então, nós estamos vivendo uma vida assim muito corrida. E nessa vida corrida, a gente acaba entrando no automático, Sim, né? Você começa a fazer as coisas que você nem sabe por que está fazendo. É tudo rápido, né? tudo muito rápido. Antigamente a gente tinha as novelas, que era 1 hora por dia. Agora já temos aí vários canais de TV que você pode assistir uma série atrás da outra, porque é liberada, né? E tá tudo muito rápido, então a gente entra muito no automático e acaba não sentindo as emoções, né? E acaba, sabe? Você não Mãe sente, não escolheu ensina, né? exatamente, né? E uma coisa que eu observei muito, né? Porque eu trabalho em casa, né? Desde a pandemia também, que a gente acaba se acelerando, né? Porque minhas clientes querem os pedidos rápidos, tem prazo, tudo bem. Mas eu tenho que ter mais controle emocional, né? Para respirar, para fazer umas coisas mais devagar. Porque quando eu me acelero, eu acabo acelerando também o Felipe. Sim, Então é por isso que as crianças também estão aceleradas, porque a gente está passando isso para eles. eles, de novo, né? Eu falei, o que a criança faz? Ela copia. Ela não sabe outra moda, ele não tem outra forma de aprender a não ser copiar. Até a gente até vê na internet aqueles vídeos de criança que tem uma pessoa andando, mancando, ou o vô tá andando, ele põe a mãozinha atrás e sai imitando aquele comportamento, né? A criança, ela faz, ela só imita. Se ela só imita e eu tô acelerada, eu tô correndo, eu tô no automático, a criança ela vai me acompanhar. Ela vai fazer aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque ela está no módulo imitação. Essa é a forma de aprendizado dele. Então ele vai começar a te copiar. E uma outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção também, Nara, é assim, legal, tá bom, Madê, meu dia é corrido, meu trabalho é corrido, eu não tenho tempo, né? O meu tempo é contado, a minha agenda é justa demais. Que eu faço para o meu filho não ficar assim acelerado também? Trabalha de maneira intencional. Então, a hora que eu estou ali, eu estou ali. E aí eu preciso de inteligência emocional para que as coisas que não aconteçam da forma como eu planejei não me tirem do sério, né? Vou levar, sei lá, vou levar meu filho numa festa. A gente está indo para uma festa, certo? Se eu sei que eu vou para uma festa de criança, onde vai ter criança correndo para todo lado, vai ter gente, criança pulando naqueles brinquedos, tal, não sei o quê, e eu sei que eu vou sair dali para ir para um outro lugar, não adianta eu ir para a festa e ficar gritando com meu filho porque eu não quero que ele brinque. Não brinca, não sei o quê. Eu vou ficar estressada, ele vai ficar estressado. Não se suja, a gente vai para outro lugar. Então, qual é a tua intenção? É que ele participe da festa, que ele curta? Então, vá com essa intenção, leva uma roupa extra, deixa ele curtir, depois troca ele e vai para outro lugar. Mas as pessoas não pensam na intenção das ações. Ela não pensa qual é a intenção que ela tem com aquele movimento. E aí ela se estressa as pessoas que estão ao seu entorno, estressa a criança, estraga os dois passeios e não faz nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque não se preparou, não foi de maneira intencional. E aí as emoções tomam conta e a pessoa não consegue saber o que deu de errado. Então, muitas vezes, até por eu não
não entender o que eu quero daquela ação, eu não consigo trazer. Isso também é inteligência emocional. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, não estou falando só de gestão das emoções. Eu estou falando de me antecipar também, né? De intencionar aquilo que eu vou fazer. Exatamente. Quando você fala de inteligência emocional, não é exatamente só emoções, mas é também tudo aquilo que pode até é, antecipar a gente sentir emoções mais pesadas. Por exemplo, fazer pausas durante o dia, né? Porque Sim, né, a gente tem mania de sair que nem um trator fazendo tudo, resolvendo tudo, mas o corpo não aguenta. E muitas causas das nossas doenças físicas é exatamente isso. É a gente passar do limite mesmo. sim. Tudo que você faz em excesso vai gerar, vai gerar alguma consequência, né? Então, todo excesso ele é nocivo, né? Independente do que quer que seja. Então, Exatamente. E o precisa. planejamento também entra na inteligência emocional. Hoje eu vejo Entra. muito isso, sabe? Porque quando eu tenho planejamento, é muito mais fácil. Por exemplo, eu sei que meu filho demora a almoçar. Então já começa a dar almoço 11 horas. Porque se eu começar a dar almoço no dia, ele vai demorar, né? Vamos chegar quase atrasado na escola. Daí que eu já vou começar a ficar irritada. Sim, Né? Então a gente tem um planejamento. Ai, hoje é o dia de eu levar ele para brincar numa festinha de aniversário. Então é um tempo para ele, né? Deixar ele brincar, deixar ele curtir, né? Colocar a roupa que já pode, né? Certinho para ele ficar mais confortável. Então quando a gente tem um planejamento, nossa, é outra coisa. A gente não fica naquela euforia, sabe? De horário, de ter que fazer. Nossa, mas não terminei o trabalho, sabe? Então, o é. planejamento faz toda a diferença. Faz, e é por isso que eu falei da intenção, né? Então, assim, se eu sei que eu tenho que levá-lo para a escola pós-almoço. O horário da escola, ele é fixo, ele é uma regra. Não, Uhum. não dá para eu falar, poxa, mas a escola também podia ser mais flexível, me deixar entrar 15, 20 minutos depois. Nossa, eu quero mudar a regra porque eu não me programei. E aí e aí quando eu não me programo, eu vou gerando emoções que eu não consigo depois fazer uma gestão dela, e isso vai numa crescente e aí todo mundo acaba se envolvendo e você contamina todo mundo. Então, você passa a ter uma criança que fica irritadiça, que fica chorando, que fica isso, que fica aquilo. Por quê? Porque você não conseguiu pensar, não planejou. E para além do planejar, é planejar com a intenção, igual você falou. Eu sei que ele tem que ir para a escola e que ele demora mais para comer. Eu vou fazer ele comer correndo? Vou gerar um estresse danado entre mim, entre ele, vamos todo mundo correndo para a escola, a comida pode até fazer mal, né? Então ele tem isso, ele precisa de mais tempo, então eu começo antes. E aí, o que eu posso fazer se não dá para fazer 2 horas de almoço antes de ir para a escola todos os dias? Eu vou encurtando esse tempo com, com clareza. Então, como é que eu posso fazer para ele ir diminuindo esse tempo para que a gente consiga? Ou não vou fazer isso porque isso é importante para ele, ajuda no desenvolvimento dele. Então, tudo isso tem que estar dentro de um planejamento, né? E aí que você começa a controlar e fazer também a gestão das suas emoções. Por quê? Porque eu estou intencionada. Eu sei o que eu quero, né? Não vou deixar qualquer coisa me tirar do sério ou me tirar dali daquilo que é para mim importante. Exatamente. Eu tendo um planejamento, sei quais são os horários melhor para o meu filho, fica tudo mais fácil também, né, Madeira? Porque daí eu não fico apressando ele. Ai, vai logo, a gente vai chegar atrasado. Ai, coma logo, se vista logo, sabe? É um negócio que você já vai ensinar a criança a ser totalmente acelerada. Sim, sim. Ah, mas ele é muito lento. Tá bom, como é que eu faço ele perceber que dá para ser mais rápido? Como é que eu vou ensinando, né? Vou eu fazendo, mas sem gerar desconforto, sem gerar estresse, né? Eu preciso educar também, eu preciso educá-lo para que ele acelere, porque às vezes ele está fazendo, tá fazendo tá provocando mesmo, porque é uma coisa que ele não quer, então também ensinar que existe compromisso, que existe regra, que existe horário, né? Que não dá para ser sempre do jeito que a gente gostaria.
né? Que existem outras pessoas, a sociedade tem uma série de regras. Então a gente vai educando, mas vai educando com propósito. Não precisa ser no grito, né? Não precisa ser aquela afobação, gerando inclusive um desconforto para a gente. Porque depois a gente termina o dia, a gente se sente culpada. Fala, puxa, podia ter feito aquilo. Não, devia ter tido esse comportamento. Não devia ter. Tem a culpa, É. E aí vem o sentimento da culpa. né? Então, até importante, né, para nós que é mãe, por exemplo, hoje eu gritei com meu filho, eu não queria ter gritado, foi num momento de estresse. Então, é ter isso. É a inteligência emocional que você vê ali. Onde foi? Foi falta de planejamento? Né? Foi alguma emoção que você não acolheu? Aconteceu alguma coisa que te frustrou. Você achava uma coisa e aconteceu outra. Então, você recebeu aquela frustração. Te irritou. Foi falta de acolher? Né? E assim a gente já vai eliminando também a culpa, né? Porque é tão complicado ficar com essas culpas maternas. É bem desafiador. Eu falei, né? Eu não tive problema na minha gestação, nem no trabalho, enfim, na minha carreira. Mas você é uma mãe sem culpa? Não, de jeito nenhum. Assim como as mães da minha época, a gente tem um monte de coisa, né? Tipo, devia ter feito mais, devia ter ficado mais, devia. Você tem um monte de sis, né? E se eu tivesse se, mas isso não significa que eu também não tive isso. Como toda mãe, eu acho que toda mãe vai ter isso sempre, né? Porque Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente sempre vai pensar que poderia ser melhor, que poderia fazer diferente, mas a gente está dando o melhor que a gente pode, de acordo com a consciência que a gente tem. Porque a gente pode sempre se melhorar, a gente correr atrás da nossa evolução mesmo, né? Isso. Procurar coisas, procurar coisas que possam nos ajudar na maternidade, né? Perguntar, né? Procurar essas redes de apoio que hoje a gente tem, graças a Deus. Existem muitas, né? Muitas mesmo. Existem nas empresas, existem na rede pública, dependendo do lugar onde você está, você tem ali um apoio. Existem grupos, existem nas igrejas, nas instituições religiosas. Então, sempre, se você tem o interesse de buscar essa melhora, você vai achar algum recurso disponível para você ali, né? Então, é importante que a gente entenda o que eu quero, de novo, né? O que você tem de intenção nessa educação? O que você tem intenção nessa sua maternidade, né? O que você Exatamente. busca? Pensar que aquele serzinho que está ali é reflexo dos meus comportamentos. Exatamente. E o que a gente mais escuta, quando o filho nasce, a gente muda. Muda se realmente a pessoa estiver disposta. Sim. Né? A maternidade, ela nos muda muito. Nossa, eu sou uma pessoa muito diferente. Mas foi porque eu corri atrás, eu vou pegando os traumas que eu tive lá na infância, vou ressignificando e vou dando um outro caminho, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar, né, procurando algo para a gente estudar e aprender cada dia mais. Sim. Eu vou repetir, autoconhecimento é vida. É vida, salva a gente. Nossa, eu comecei o autoconhecimento, na verdade, eu não vi as pessoas falar sobre isso. Eu tive uma crise de ansiedade em 2018, né? Porque eu sempre trabalhei que nem doida, então, né, sem parar no automático, não sentia as emoções, era um trem-bala, né? E em 2018 eu tive essa crise de ansiedade, e daí que foi o momento que eu tive que desacelerar. Daí todas aquelas emoções que eu fiquei anos sem sentir, eu tive que sentir naquele momento. E uma coisa eu falo, é muito mais fácil você sentir as emoções quando ela vem do que depois que acumula. Com certeza. Né? Muito mais fácil. Daí, graças a Deus, foi 2 anos aí de muita busca, né? Eu não tinha condições de pagar uma terapeuta, então eu fui atrás não, na psicologia, pegava uma coisinha ali, pegava outra coisinha ali. Depois meu filho nasceu, daí eu fui mais a fundo ainda, né? Porque quando o Fê nasceu, eu já tinha a minha empresa, né? Então ele nasceu, eu já estava montando a minha empresa. Então, era para controlar mesmo, porque eu me sentia culpada de ficar estressada, de ficar cansada, né? E daí foi através da inteligência emocional que eu fui ali controlando, vendo que dava para melhorar.
Porque você vai se conhecendo, você vai percebendo os gatilhos, inclusive, né? O que que aciona, o que que não aciona. E é aquilo que você falou, eu não podia ter uma terapeuta, mas eu fui buscar. Então, tem muito daquilo que você quer, né? Então, a gente, na escola que a gente frequenta comum, né? Fala, o que que você decide para a sua vida? O que que você escolhe, né? O que que você quer? Então, você precisa ter essa clareza do que você quer para depois entender o que você vai buscar, né? O que que eu preciso saber para que isso aconteça? Então, e aí, assim, falar de inteligência emocional é falar de autoconhecimento, é falar de algo que muitas pessoas acreditam que não tem acesso, mas você deu um recurso maravilhoso agora no começo, né, na outra parte da live antes de cair. Começa a escrever. Não tem recurso melhor do que a escrita, A escrita, né? exatamente, para você ir Começa a vendo. colocar no papel, hoje eu fiquei assim, hoje eu fiquei assado, eu senti raiva disso, senti raiva daquilo, porque as pessoas têm medo de falar, né? Tem vergonha de falar. Ah, eu sou mãe, eu não posso ficar com raiva do meu filho. Oi? Né? Eu, Exatamente. eu não posso falar tal coisa, eu não posso isso. Você é um ser humano. E como ser humano, você precisa se conhecer para você poder dar vazão para aquilo que está acontecendo e corrigir. Senão, você não corrige. Exatamente. É o que você falou, né? Nós temos todas as emoções, tá? E se a gente não tem conhecimento disso, é bem provável que a gente não esteja gerenciando, esteja ali segurando, e daí vem a irritabilidade, vem as explosões de raiva, né? Aqueles gritos que vem, né? Então, por isso que é importante a gente saber que a gente tem essas emoções e achar alguma maneira, né, de poder ali gerenciar elas. Cada um tem sua forma, né? Igual eu falei na outra live que caiu. Depois eu vou juntar, daí fica bom. Que cada um tem sua maneira. Tem pessoas que é caminhando, não tenho tempo, mas faz 5 minutos, pega o carrinho do bebê e leva para passear e já faz aquela respira, se acalma, vai no banheiro, toma um copo d'água, depois vem para conversar com a criança, né? Então É. são formas ali que você vai achando. Essas explosões que a gente tem é uma reação química que acontece e aí a gente explode, né? A gente fala que é o sequestro da amígdala, né? Nossa amígdala, que é um negocinho que a gente tem aqui no nosso cérebro que controla, e aí quando a gente tem essas explosões, a gente fala que essa amígdala é sequestrada. Ela literalmente ela sai de cena e você, né? Que é aqueles momentos que você fala, cara, de onde eu tava? Por que que eu fiz isso, né? Esse momento aqui, você precisa de 6 segundos para voltar para o eixo. 6 segundos. Então, se eu sei que eu preciso de 6 segundos, o que que eu faço nesses 6 segundos, Madê? Posso respirar, posso contar, eu vou descobrir uma forma de me trazer de volta. E, Madê, isso é muito difícil. Não, não é, mas para isso eu preciso, primeiro, eu vou sentir em algum lugar que aquele negócio está vindo, né? Ele já está vindo, cara, então, a Madê falou que eu preciso de 6 segundos, tá bom. Eu vou respirar, eu vou ali, eu vou contar, a gente tem inclusive uma técnica que a gente ensina, né, as pessoas a fazerem isso. Então, faz isso antes de você tomar determinada ação. É uma técnica que a gente acaba ensinando, e aí a pessoa escolhe o que ela quer, né? Tem gente que conta os 7 anões, tem gente que fala nome de flor, tem gente que ela traz para ela uma ferramenta que ela pode usar a qualquer momento. Posso usar se eu trabalho fora e eu chego já estressada do trabalho, não quero trazer para dentro, então vou respirar, vou fazer aquele meu momento de intencionar para entrar. Tudo isso faz parte da inteligência emocional e, consequentemente, da gestão das suas emoções, do teu estado emocional, né? Porque a emoção não é só aquilo que a gente fala, é aquilo que está aqui dentro, né? Aquilo que está, de alguma forma, aqui me consumindo, né?
Exatamente. E eu vejo, Made, que no caso das mulheres, a explosão até pode vir com grito, mas os casos que eu mais vejo é com choro, sabe? Quando a pessoa já está no limite ali e ela trava, parece que ela trava tudo, né? Então Uhum. daí já vem aquele choro compulsório mesmo de da pessoa ali não ter controle mais. Então por isso que é importante a gente já começar a olhar, né? Desde o início, né? Desde Por o isso que eu início. falei, anota as emoções, vê como é que você tá. Ai, acordei bem. Não acordei bem, hoje eu tô sentindo tal coisa. E é impressionante como a gente vai pegando emoções assim que você não sabia que você tinha, né? E normalmente, quando você não está bem, não é por algo que aconteceu imediatamente anterior, tá? Você Uhum. tem uma margem de tempo que você aconteceu, a, sei lá, 18 horas a 24 horas, aquilo tá, daqui a pouco você fala, putz, eu tô assim, não sei o que eu tenho. Revisita o dia anterior, um pouquinho antes, você vai achar o que está gerando aquele sentimento. Exatamente. Mas isso Madena, a só gente se escolheu conhecendo. todas as perguntas. Olha aqui para você ver como chegou perguntas hoje lá. Então é um Oba! texto assim que as mães têm muito interesse mesmo. Daí eu anotei Pô, as perguntas para mim não esquecer, mas a gente conseguiu responder mesmo eu sem olhar nas perguntas, agora eu vejo que a gente conseguiu tudo. Que era as técnicas, né? Que elas perguntam quais técnicas você recomenda para que as mães gerenciem suas emoções no dia a dia, que a gente falou, né? Dessas técnicas. Que é para a mãe se adaptando mais, né? Que a gente falou da caminhada, de tomar um ar, da respiração, né? do escrever, né? O escrever assim, gente, é É maravilhoso. maravilhoso. Escrevo, né? Eu tenho diário. Eu tenho diário desde que eu nasci. Eu aprendi a escrever, já fui escrever no diário. E é a melhor coisa que a gente faz. Melhor. E aí, aquelas que, eu não vou escrever porque se alguém pegar, se alguém ler, você pode escrever e manter esse caderno para você ir revisitando e até para você ir percebendo a sua evolução, é muito bom. Ah, Madê, mas eu não tenho condições de escrever e deixar porque alguém vai ver, alguém vai ler, enfim, tem ali as suas reservas, escreve e joga fora. Rasga e joga fora. Mas Ou coloca um escreve. cadeado na gaveta, algo assim. Né? Se tiver condições, ok, mas ai, Madê, não quero. Depois, de repente, alguém pega, meu companheiro pega, alguém vê. Eu escrevi coisas ali que eu não vou assumir, enfim. Escreve, desfaz daquilo se for o caso, mas não deixa de escrever, porque o ato de escrever, esse movimento aqui, ó, vocês não têm noção do quanto isso faz bem para nossa mente. Exatamente. A gente tira, porque assim, a nossa casa, a gente faz uma faxina, né? A nossa casa que a gente vive. Mas aqui na nossa mente também é a nossa casa mental. E ela precisa ser limpa. Então imagina seu caderno como se fosse uma lixeira. Tudo que passar na sua mente se joga ali, ó. E vai descartando. Depois você vê o que faz sentido, qual emoção tá vindo, o que você precisa fazer. É uma maneira maravilhosa. É isso, é respiração, é caminhada. Então, é a intenção. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, principalmente quando você está com o teu filho ali, é importante para tudo, né? Mas como a gente está falando para mães, então, intenciona mesmo. Então, qual é a intenção desse passeio? Qual é a intenção dessa visita ao médico? Qual é a intenção, sei lá, né, desse momento com ele? Quando você traz a intenção, você consegue também tirar aquilo que está no entorno, né? Então, se a intenção era um momento de prazer, era um momento de alegria, eu não vou ficar chamando atenção, não vou ficar corrigindo, não vou. A intenção é um momento de correção, então eu vou fazer o processo de correção, de educação do meu filho. É intencional, né? Seja intencional, que você vai perceber que você vai ter muito mais. Você vai se antecipar, né? Principalmente aquelas emoções mais fortes. Agora, de novo, Nara, eu nunca vou deixar de sentir, tá? Eu não deixo de sentir. Mesmo sabendo, mesmo me antecipando, a minha emoção vai vir, de novo. Ela vem. O que é gestão emocional, Madê? A gestão emocional é saber o que eu vou fazer com ela e por quanto tempo vou ficar com ela. Esta, esta decisão, essa escolha é minha. Agora, se ela vai vir ou se ela não vai vir, não. Ela vai vir.
faz parte. Exatamente. Madê, 1 hora de live já, entre quedas e voltas. Uma coisa que eu tomei a minha decisão quando eu fui mãe, que foi começar minha inteligência emocional. Nem usava essa palavra antes, eu usava que eu queria me curar. E inteligência emocional é muito isso, é você se curar. Porque eu sempre coloquei na minha cabeça que quem se cura, cura também outras pessoas, né? E Uhum, quem não se cura acaba, né, derramando tudo isso em cima de outras pessoas, acaba adoecendo outras pessoas. sim. Então, a inteligência emocional, direcionar as emoções, é muito importante para nós não adoecer e para os nossos filhos também, para a gente conseguir estar ali presente, né? Não estar no automático, mas estar ali presente mesmo, né? Pessoas vão se tornar mães mais seguras, né? Não que a gente vai ser perfeitas, isso jamais, todos nós somos imperfeitos, mas pelo menos a gente vai dar o nosso melhor. E eu falo, não tem uma mãe que não fale, putz, podia ter feito isso diferente. Gente, não. A única coisa, assim, eu falo, mesmo com essa consciência, para quem ainda, né, tem outros filhos, você corrige, enfim, tem um processo, mas é aquilo que você tira aprendizado e fala, tá bom, então o que eu vou fazer diferente agora, já que eu não fiz naquele momento, como é que eu posso fazer isso daqui para frente, o que eu posso estar fazendo? E aí não tem jeito, você precisa estar consciente para trazer essa mudança, né? Isso. Essa clareza. Exatamente. Madê, por que que você nos fala, então? Vamos encerrar, né? 1 hora de live já. Eu vou deixar salva a live, vou deixar também o seu Instagram para as Tá meninas que bom? queiram conversar com você, Fica à vontade, vai ser um prazer. tá bem? E a Madê, você atende só jurídico ou você atende também pessoa física? Eu atendo pessoa física também. Eu faço, eu faço os meus programas de desenvolvimento de liderança ou de autoconhecimento mesmo, né? Que a gente fala que é autoliderança, e aí dentro tem inteligência emocional, tem todos esses processos. Eu faço tanto para a pessoa física, ou seja, né, a pessoa que queira vir para o programa, quanto para as empresas também. Mas aí as empresas é mais fechado, né? Um programa mais fechado. Mas eu faço os dois atendimentos. Isso Faço é os muito bom, dois. né? Porque se alguém tiver interesse, então já em começar seu autoconhecimento, pode te procurar também, você vai saber orientar certinho, já Com está nessa certeza. área, né? Muito Eu obrigada, Madê. consigo orientar, consigo indicar. Às vezes a pessoa fala por onde eu começo, me direciona, me dá um livro, me dá algum lugar. Vai ser um prazer eu direcionar a pessoa. Não, não... Exatamente. Porque às vezes a pessoa não começa diretamente como profissional, mas ela pode começar também com um livro, né? Pode. Tem livro, tem canal, tem técnicas que às vezes a gente passa que é muito simples, que a pessoa pode começar a fazer, né? Então, orientar é sempre tá muito atrelado ao meu servir. Então, precisar de alguma coisa, tô disponível. Madê, muito obrigada. Eu amei a nossa conversa. Aprendi muito com você. Não ficou nenhuma pergunta para responder, né? Se ficou também, depois você me manda que eu respondo com Tinha todo prazer. bastante pergunta no outro que caiu, Hum, tá? Mas aí se as meninas tiverem alguma dúvida, elas podem perguntar e na live fica salva, que daí a gente vai respondendo, porque eu vou colocar você como colaboradora. tá? Eu respondo sim. Respondo sim. Aquilo que eu tiver conhecimento, eu respondo. O que eu não tiver, eu aviso. Falo, olha, isso eu não tenho, tal profissional talvez possa te ajudar melhor. Mas aí eu vou direcionando. Mas tá bem, então. Muito obrigada, Madê. Foi um papo muito gostoso. Eu que Tá? agradeço. Eu amei a nossa conversa aqui, que possa chegar em muitas pessoas e auxiliar muitas mulheres que estão precisando. Com certeza. Parabéns Obrigada, pelo viu? seu trabalho, viu? Esse Obrigada, café com viu? Eu as que mães aí. agradeço você. Beijo. Tchau, com Deus. Tá.